E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises profundas. Olha só que pergunta incrível. Será que o comportamento humano, com toda aquela sua imprevisibilidade e bagunça natural, pode realmente ser medido com o mesmo rigor matemático usado na física ou na biologia? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Nós vamos mergulhar direto na anatomia de uma descoberta científica dentro da psicologia. A ideia aqui não é ficar lendo um monte de fatos difíceis, mas entender na prática como os cientistas tentam decodificar a nossa mente. Vamos pegar a metodologia densa da psicologia experimental e transformar numa coisa bem clara. Vamos lá. Para a gente se organizar, dividimos essa análise em 6 passos lógicos. Vamos passar rapidinho pelo método científico moderno, entender o que de fato é um experimento e como funcionam as variáveis. Depois, a gente vê os delineamentos básicos, as armadilhas clássicas da pesquisa e fechamos com os chamados quase-experimentos. Um roteiro direto e sem complicação. Mas antes de entrar na parte mais técnica, tem uma frase do cientista W. A. Beveridge que é genial para dar o tom da nossa conversa. Ele disse assim: "Ninguém acredita em uma hipótese a não ser quem a formula, porém todos acreditam em um experimento, exceto quem o realiza." Faz muito sentido, né? Quem monta o experimento nos bastidores sabe perfeitamente quantas coisinhas podem dar errado, o quão frágil é controlar um ambiente. E é justamente por causa dessa desconfiança saudável, desse ceticismo, que a ciência consegue avançar. Então, vamos para a nossa parte 1, o método científico moderno. É aqui que a gente pega a filosofia da ciência e joga na prática para medir o comportamento. Pensa na ciência moderna como um grande casamento entre duas filosofias. De um lado, a gente tem o empirismo, que bate na tecla de que o conhecimento de verdade vem do que a gente consegue observar na prática, da vida real. Do outro lado, o racionalismo, que é aquela nossa capacidade humana de criar lógicas e raciocinar sobre os problemas. A grande sacada da psicologia experimental é unir a observação com testes extremamente rigorosos, justamente para não deixar as ideias apenas no campo da especulação. Não adianta só ter uma teoria genial na cabeça, tem que ir lá e testar. E aí que entra o famoso modelo hipotético-dedutivo. Basicamente, a ciência funciona em ciclos contínuos. Tudo começa com um problema, uma pulga atrás da orelha. A partir daí, formula-se uma hipótese, que é um palpite educado, uma resposta provisória. Mas o pulo do gato mesmo é o passo 3, o teste. O conhecimento precisa ser bombardeado com experimentos para ver se para em pé. Só depois de passar por testes rigorosos e objetivos é que dá para chegar a uma conclusão. O alvo final é sempre tentar criar leis que sejam válidas de forma geral, para a gente conseguir prever comportamentos no futuro. O que nos leva à parte 2. O que é um experimento? A gente falou muito de testar agora há pouco, mas vamos entender a engrenagem que separa uma mera observação de uma pesquisa científica de peso. Imagina só a seguinte cena. A tarefa é ir até uma biblioteca e tentar dominar uma mesa, impedindo que outra pessoa sente nela pelo maior tempo possível. Se alguém simplesmente for lá, sentar quietinho e esperar uns 15 minutos até outra pessoa sentar junto, bom, isso foi um experimento? De jeito nenhum. Isso foi só uma observação do cotidiano. Mas e se a gente mudar o ambiente de propósito? Num cenário, a pessoa espalha vários cadernos, casacos e mochilas por toda a mesa. No outro cenário, a mesa fica completamente limpa, só com a pessoa lá no canto. Aí sim, a brincadeira mudou de figura. A definição formal e absoluta para isso é: um experimento é a manipulação sistemática do ambiente para observar qual é o efeito causal no comportamento das pessoas. A palavra de ordem aqui, literalmente, é manipulação. Para que o experimento sequer exista, a gente precisa comparar, no mínimo, duas condições diferentes. A mesa super bagunçada contra a mesa limpa. Sem colocar essas duas coisas lado a lado, não tem como medir se houve uma mudança no resultado final. Passamos para a parte 3, a dinâmica das variáveis. E é aqui que a mágica acontece, porque as variáveis são o motor que faz qualquer pesquisa andar. A nossa primeira engrenagem é a variável independente, a famosa VI. Ela é a causa da nossa investigação. É aquilo que o pesquisador altera ativamente no cenário. Quer um exemplo clássico? Imagina que um professor quer ver a turma participando mais da aula. Aí ele resolve dar um ponto extra na nota para quem fizer no mínimo 4 perguntas. Para uma turma, ele avisa dessa oferta. Na turma do lado, ele não fala nada. Esse ato específico de oferecer o ponto extra, essa intervenção inserida de propósito no ambiente, essa é a nossa variável independente. E isso se conecta perfeitamente com a variável dependente, a VD. Como o nome já entrega de bandeja, é aquilo que depende da manipulação, é o resultado puro, a medida da nossa resposta. Na psicologia experimental, a variável dependente quase sempre é um comportamento muito bem específico. Voltando lá para o exemplo do professor, a nossa VD seria sentar e contar o número exato de perguntas que os alunos fizeram até o fim da aula. A grande pergunta do experimento sempre é: a manipulação que eu fiz na primeira variável causou um impacto mensurável nessa segunda variável?
Só que tem um detalhe. Existe uma terceira peça fundamental para esse quebra-cabeça não desmoronar: a variável de controle. Pensa comigo, para a gente ter certeza absoluta de que foi o ponto extra que causou a chuva de perguntas, e não, sei lá, um dia de calor insuportável, ou o fato de uma aula ser logo de manhã e a outra de noite, a gente precisa travar essas coisas todas. Manter as condições externas completamente idênticas, como mesma temperatura e mesmo professor, isola a nossa variável independente. É isso que dá validade real para um resultado de laboratório. O que nos leva à parte 4, delineamentos experimentais básicos. Uma vez que as variáveis estão decididas, como é que se constrói a arquitetura do teste prático sem tropeçar em falsas conclusões? Basicamente, existem dois caminhos principais na bancada do pesquisador. O primeiro é o delineamento de grupo, que é quando a gente separa os participantes em times diferentes. O time A recebe o tratamento e o time B serve de controle. Aqui, a regra de ouro é usar o famoso sorteio, a randomização, para garantir que não haja diferenças gritantes entre os grupos antes de começar. A outra rota é o delineamento de sujeito único. Nele, a gente testa as mesmíssimas pessoas em todas as condições do estudo. A super vantagem é que a gente compara a pessoa com ela mesma. Mas olha, isso exige trocar a ordem das tarefas o tempo todo, senão a pessoa simplesmente pega a prática do teste e joga o nosso resultado no lixo. E as coisas podem ficar ainda mais fascinantes. Porque, vamos ser sinceros, o nosso comportamento nunca é influenciado por uma coisa só. Quando se testa múltiplas variáveis independentes ao mesmo tempo, por exemplo, o impacto de receber comentários positivos ou negativos combinado com a eficácia de um grupo, a gente acaba descobrindo interações complexas. O impacto de uma variável, na verdade, acaba dependendo completamente de uma segunda variável. É literalmente ver a complexidade da mente humana funcionando num gráfico. Mas agora fica no ar uma pergunta retórica super importante. Será que toda essa precisão mecânica, esse passo a passo de laboratório, sempre funciona perfeitamente quando lidamos com gente de verdade? A resposta curta é um belo de um não. O que nos guia para a parte 5, as armadilhas na pesquisa psicológica. Aqui entram os verdadeiros tropeços da ciência. Quando humanos estão pesquisando outros humanos, o potencial para o viés é enorme. A gente esbarra com frequência em armadilhas bem infames. Primeiro, as características de demanda. É aquele momento em que a pessoa percebe o que o teste quer provar e muda o próprio comportamento só para atender às expectativas de quem está pesquisando. Depois tem o tal do efeito Hawthorne, que é ainda mais louco. Acontece que o simples fato das pessoas saberem que estão sendo observadas já faz elas agirem diferente. Ninguém age de forma 100% natural com um holofote científico virado para o rosto. Mas a armadilha mais impressionante de todas é o efeito do experimentador. Sabe aquela história clássica de pesquisadores que entregaram ratos para alunos testarem em labirintos? Eles falaram para um grupo que os ratos deles eram super inteligentes e para o outro grupo falaram que os ratos eram bem estúpidos. O grande detalhe genial dessa história é que todos os ratos eram idênticos geneticamente. Não tinha diferença nenhuma. Mesmo assim, os supostos ratos inteligentes cometeram bem menos erros. Por quê? Porque as crenças e as expectativas de quem estava ali manuseando os animais alteraram o comportamento dos próprios ratinhos de um jeito quase imperceptível, distorcendo o resultado. É por isso que hoje em dia um bom experimento precisa ser duplo cego, onde nem quem aplica o teste, nem quem faz o teste sabe das regras do jogo. E finalmente chegamos à parte 6, o valor dos quase-experimentos. E quando a gente não consegue manipular o ambiente, o que a gente faz? Na prática, a logística ou os comitês de ética nem sempre deixam a gente montar aquele experimento clássico e isolado. Afinal, não dá para criar um desastre natural no meio de um laboratório só para ver como as pessoas reagem, né? Também não dá para manipular magicamente a idade de alguém. Então, quando a gente precisa lidar com coisas que não dá para forçar, a pesquisa apela para os chamados quase-experimentos. A diferença é que, em vez do cientista manipular tudo bonitinho, ele deixa que a própria vida real faça essa manipulação. O papel passa a ser puramente observar e comparar os grupos que a própria natureza já dividiu. Só que tem um porém gigantesco nisso tudo e a gente precisa ter muita cautela. Esses quase-experimentos são maravilhosos para descobrir coisas complexas da sociedade, mostrando que duas variáveis caminham juntas. Mas, como a gente não teve aquele controle perfeito do ambiente para bloquear todas as influências externas, a ciência não permite bater o martelo com segurança total. Em outras palavras, sem controle absoluto, a gente não pode afirmar definitivamente que uma coisa causou a outra. A gente só sabe que estão relacionadas. E para fechar nossa análise, fica aqui uma reflexão bem provocativa. Todo experimento é uma tentativa de pegar o caos da nossa mente e colocar em números frios sob controle absoluto. Mas sempre precisamos dar um passo atrás e questionar:
Será que estamos enxergando a verdadeira natureza de quem somos, ou a gente só está vendo o reflexo de como a gente reage quando nos colocam num ambiente totalmente manipulado? A psicologia experimental é, com certeza, uma das ferramentas mais fantásticas e potentes que existem para desvendar a mente humana, mas ela exige o tempo todo um equilíbrio fino entre rigor extremo e um ceticismo muito saudável. Entender o comportamento humano é tentar mapear um universo inteiro, e aprender como a ciência cria esses testes sistemáticos é a bússola que a gente usa nessa jornada. Agradecemos muito a companhia em mais essa exploração detalhada. Até a próxima!